Juízes capítulo 11, quem achou diz, achei. Diz assim a partir do verso 1: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente, algumas versões homem valoroso. Sua mãe era uma prostituta e seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos. E quando já estavam grandes, o que eles fizeram? Expulsaram Jefté dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, porque você é filho de outra mulher. Então Jefté fez o que, gente? Fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de desocupados ou vadios, em algumas versões, outros levianos, se uniu a ele e o seguia. Verso 4: algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Disseram: venha, seja nosso comandante, Jefté, para que possamos combater os amonitas. Disse-lhe Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora nós estamos apelando para você, responder os líderes de Gileade: venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você diz. Agora verso 29, ele vence a batalha, ele peleja contra os amonitas. Juízes 11, verso 29 a seguir diz assim: então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Vamos ler essa frase juntos, 2, 3 e... então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté, e este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez este voto ao Senhor. Qual que é o voto que ele fez? Se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, meu Deus, quando eu retomar a vitória sobre os amonitas, será o do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Verso 34: quando Jefté chegou à sua casa em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins, e ela era filha única, e não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: ah, menina, estou angustiado, desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Vamos orar? Ouvir de Deus que o Senhor tem para o nosso coração nessa noite. Jesus, te louvamos, te exaltamos, te bendizemos, te amamos, e te agradecemos por estar aqui, com essa oportunidade de termos a palavra do Senhor, Deus, escrita em várias versões no nosso idioma, na nossa língua, e podemos nos reunir para falar do teu amor, da tua palavra, e ouvir dos céus, ouvir do Senhor, ouvir tua voz. Por isso nós queremos pedir que o Senhor aquiete as águas do nosso coração, que todas as outras vozes se calem na nossa mente, e que a voz que ecoe na nossa mente, no nosso coração, seja a voz poderosa do Senhor. Fale conosco, muito mais do que aquilo que nós queremos ouvir, sobretudo aquilo que nós precisamos ouvir. Sou completamente dependente do Senhor, dependo do teu Espírito Santo para trazer aquilo que o Senhor tem reservado nessa noite. Então, por misericórdia e graça, eis-me aqui, e que a minha boca seja apenas um instrumento para o Senhor, ó Deus, falar aos nossos corações. Assim oramos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deixa aí aberto, como de costume, Jefté, o 8º juiz de Israel, e nós vamos aprender através dessa história, um homem improvável e imperfeito. Jefté foi um homem improvável e imperfeito, e através da vida dele a gente vai aprender com as virtudes e falhas desse homem que foi usado por Deus. Bom, todos nós temos uma história para contar. Se eu passasse o microfone aqui para cada pessoa, a gente ouviria histórias de vida das mais diversas, não é verdade? E das mais complexas.
Imagino que se você recebesse a oportunidade aqui de pegar o microfone e contar um pouquinho da sua infância, da sua adolescência, da sua caminhada de vida, a gente ouviria as mais diversas e ao mesmo tempo complexas histórias de vida. Experiências que você e eu vivemos. Eu sei que tem pessoas aqui, até mesmo pela posição de ser pastor, de conversar com pessoas, eu sei que tem pessoas aqui, que eu conheço a história, que tiveram uma infância, vamos dizer assim, uma infância saudável, uma infância tranquila. O que eu estou dizendo com infância tranquila? São pessoas que talvez que tiveram pais presentes não só fisicamente, mas pais ali como exemplos, que tiveram uma família, uma infância estável, não uma família perfeita, toda família tem os seus erros, mas nenhum transtorno gerado de forma agressiva. Eu sei que tem pessoas aqui que viveram infâncias estáveis, e sei também que tem pessoas do nosso meio que fizesse aqui o uso do microfone e ia compartilhar a história de infâncias, de adolescência altamente, profundamente conturbadas. Talvez nós temos aqui um número até expressivo de pessoas que tiveram na infância pais ausentes, pais que não tiveram presentes mesmo, não tiveram a presença dos pais. Ou outros, como é um contexto muito forte em Valadares, né, são órfãos, foram crianças órfãos de pais vivos. Mesmo o pai estando vivos, muitas pessoas tiveram essa questão do Valadares, pessoas ir para os Estados Unidos, o pai vivo, mas impossibilidade de estar aqui. E ficaram órfãos de pais vivos. Eu sei que tem pessoas aqui que viveram infâncias traumáticas. E talvez você vai lembrar aí, nesse momento que nós estamos falando, talvez pessoas que foram abusadas na infância. Abusadas pelos pais, abusada por alguém da família, algum vizinho, algum amigo. Pessoas que foram agredidas, sofreram abuso não só sexual, mas psicológico. Pessoas que foram violentadas, pessoas que viveram episódios de separação dos pais da infância. E só quem vive isso sabe dizer a dor para uma criança, para um adolescente, o quanto que isso é traumático. Eu sei que tem pessoas que provavelmente estão aqui no nosso meio, que viveram ambientes de gritos, ambientes de pais com alcoolismo, com drogas, ambientes conturbadíssimos, e que tornaram a sua infância um tanto quanto conturbada, traumática. E todos nós sabemos que as experiências vividas da nossa infância, elas refletem na nossa vida hoje, sim ou não, gente? Sim! E refletem significativamente, diretamente. A forma como nós reagimos em muitas situações tem tudo a ver com a infância que nós tivemos. A forma como às vezes nós falamos às pessoas, a forma como nós tratamos as pessoas, a forma como nós nos sentimos diante de situações adversas, é diretamente influenciada das experiências que nós vivemos na nossa infância. Eu estava lendo um trecho de uma dissertação de mestrado, de uma universidade federal de medicina, de um médico, dentro da área de psiquiatria e ciência do comportamento humano, e olha só o registro científico que ele pontuou, que as crianças vítimas de traumas da infância têm maiores chances de desenvolver depressão. Ou seja, muitas pessoas se trilham pela depressão, não só por algum trauma do momento, mas é propensa o ambiente que ela viveu na infância, tornar isso mais próximo da realidade dela hoje. E aí ele segue dizendo, vítimas de traumas da infância, maiores chances de desenvolver tabagismo, o uso, o consumo de cigarros, obesidade. Traumas da infância refletem na obesidade, nos comportamentos sexuais de alto risco, as perversões, como fruto de experiências traumáticas da infância, gravidez indesejada. Isso aqui é comprovado cientificamente, uma dissertação de mestrado. Gravidez indesejável, mais propensa de acontecer com crianças que viveram traumas da infância, abuso de álcool e outras drogas. Aí ele segue dizendo, ainda nesse sentido, essas experiências adversas podem propiciar a incidência da sintomatologia psiquiátrica, como ansiedade, depressão e psicose. Então, veja, gente,
Veja, observe comigo o tamanho do impacto que tem as experiências vividas da infância no futuro de uma pessoa. Os psicólogos que estão presentes podem certificar com muito mais propriedade que o que acontece, muitas correntes da psicologia afirmam, que o que acontece com a gente na infância vai determinar grande parte do que nós seremos quando estivermos adultos. Eu estava lendo um livro, Vinícius, presbítero Vinícius, eu estava lendo um livro que você postou, e eu já fui lá, né, você postou o livro Decifre, eu notei, Decifre e Fortaleza o Seu Filho, do Paulo Vieira. Na hora eu já fui e comprei, já comecei, chegou lá em casa essa semana, já comecei a ler o livro, muito bom. E esse livro ele fala justamente sobre isso. Ele tem uma frase que diz assim, ó: a forma como você educa seu filho está diretamente ligada ao adulto que ele vai se tornar. Diga comigo, a forma como você educa seu filho está diretamente ligada ao adulto que ele se tornará. Então todo o nosso emocional e a maneira como nos relacionamos com as pessoas estão ligados ao que nós vivemos na infância. Tem gente, por exemplo, que não consegue relacionar sentimentalmente de forma saudável, duradoura, na vida de namoro, noivado, porque às vezes viveu uma experiência terrível no ambiente de casamento dos pais. Sim ou não, gente? Tem medo. Foi eu casar por causa dessa experiência? Então tem pessoas que vivem experiências assim. Tem gente que não consegue ser bem sucedida nos estudos, porque ouviu dentro de casa na infância: você não presta atenção, você é um sonso, você é burro, não consegue. A pessoa tem capacidade cognitiva, mas o emocional dela criou essa crença muito fortalecedora que impede ela de romper. E não só na adolescência, não só na infância, mas na adolescência e outras fases da vida, a gente percebe que o nosso hoje é bem retrato do que nós vivemos no nosso ontem. Porém, diante desse quadro um tanto quanto científico, neurológico e também empírico, porque nós vivenciamos realidades como essa e podemos certificar na nossa história da vida, eu quero trazer a sua atenção sobre a palavra de Deus. Porque quando nós olhamos à luz da palavra de Deus, nós percebemos que as nossas adversidades do passado, elas podem nos tornar amargo, mas também podem nos tornar melhores. Escute isso, para que você não se posicione diante daquilo que é como científico, daquilo como é neurológico, daquilo como é empírico, de forma errada. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos ter a certeza que as adversidades, os traumas que nós vivemos no passado, pode nos tornar pessoas amargas, sim, mas também pode nos tornar pessoas melhores. Porque o mesmo sol que endurece o barro, derrete a cera, como diz uma expressão. O mesmo sol que endurece um barro, é o mesmo sol que derrete a cera. Ou seja, a questão não é a força das circunstâncias externas, mas a essência de quem somos em Deus. Então as adversidades, à luz da palavra de Deus, elas não obrigatoriamente podem nos tornar pessoas amargas, mas elas podem nos fazer pessoas melhores. Então eu quero deixar para o seu coração a certeza de que o seu passado não precisa determinar o seu futuro. Guarde isso na sua alma. Eu não sei que tipo de experiência que você viveu na sua história, os traumas, as palavras, as dores que você viveu, por mais duras que tenham sido, declare isso sobre o seu coração. O meu passado não precisa determinar o meu futuro, porque quem dita o nosso futuro, quem dita o futuro da nossa história, não são as circunstâncias, por mais que elas influenciem. O que dita o futuro da nossa história não são o que as pessoas dizem, por mais que isso tenha influência. O que dita o futuro da nossa história é aquele que nos criou, é aquele que nos escolheu, é aquele que nos salvou, e é aquele que é soberano e governa a história da nossa vida. Todos os nossos dias estão escritos e contados, estão sobre o governo dele. Então não se trata do que vem fora, mas se trata do que Deus gera dentro de nós. É como o próprio Deus disse através do profeta Jeremias a uma nação que estava em cativeiro, desolada, desesperançada. Ele disse em Jeremias 29:11, receba essa palavra no seu coração, receba como uma palavra para a sua vida nessa noite, porque eu sei, eu conheço os planos que tenho para você. Eu conheço, diz o Senhor, os planos que tenho para você. Eu quero dizer de novo, ouça como voz de Deus, eu conheço, diz o Senhor,
Senhor, os planos que tenho para você, mesmo no cativeiro, o Senhor está dizendo, são planos de fazer você prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês uma esperança e um futuro. Os nossos planos, ou melhor dizendo, os planos de Deus é o que governa a nossa história. Então, por mais que talvez as feridas emocionais do passado às vezes são relevantes na nossa vida, eu quero declarar, elas não serão determinantes na sua história. Por mais que as feridas do passado, os traumas, os abusos, as palavras deturpadas que entraram no seu coração podem ter sido relevantes na sua vida, elas não serão determinantes na sua história. E o Senhor colocou no meu coração, e eu quero liberar palavras sobre vidas aqui nessa noite. Deus vai mudar cenários aqui, cenários de vida. Até hoje muita coisa teve travado na sua vida por causa de coisas do passado que aconteceu, mas hoje eu quero declarar, o Senhor está pondo um ponto final, o Senhor está colocando um ponto final e dizendo, filho, quem governa a sua história sou eu, quem tem planos para a sua vida sou eu, quem te salvou, quem transforma vale de ossos secos em exército poderoso sou eu. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, diga comigo, meu passado, diga comigo, meu passado não vai determinar o meu futuro. Eu quero declarar que essa noite será uma noite de cura na alma. Eu quero declarar que nessa noite, em nome de Jesus, você não vai ter mais vergonha do seu passado. Eu quero declarar em nome de Jesus que você não vai tornar-se mais vítima do seu passado. Você vai viver cura e transformação de Deus na sua história, no nome de Jesus. E aí a gente olha para a história de Jefité. A gente olha para a história de Jefité, um homem que era filho de uma prostituta, um homem que foi filho de um caso que o seu pai teve e pagou por prazer, não fruto de um amor conjugal, filho de uma prostituta, onde o verso de número 1 declara que ele era um homem valoroso, sim, porém era filho de uma prostituta. Um homem que foi excluído por todos os seus irmãos ou meio-irmãos, mas se tornou um juiz de uma nação pelo propósito eterno de Deus. Um homem que tinha uma infância marcada por dor, um homem que sofreu traumas terríveis na sua fase inicial de vida, dentro da sua família e diante da sociedade, mas um homem que aprove Deus, que apesar de improvável, se tornou um instrumento de Deus para livrar o povo de cerca de 45 anos de escravidão, porque o Senhor assim o quis. Você vai ver que Jefité, o texto diz, olha Juízes 1, então Jefité, o gileadita, homem, guerreiro, valente, porém filho de uma prostituta, filho de uma prostituta. E o verso 2 segue dizendo, também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, expulsaram a Jefité e lhe disseram, não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de uma outra mulher. O cara foi expulso da casa dele. Agora imagina só, além de ser altamente, terrivelmente ridicularizado na sociedade, quanto mais naquela época, gente, quanto mais num contexto como de Israel, a sua mãe não quis, porque ele morava com o pai. Certamente ela falou, olha, eu estou grávida dessa relação que nós tivemos, e você toma conta desse menino, eu não tenho nada a ver com isso. Talvez recebeu só o dinheiro e entregou o bebê. Imagina Jefité com essa realidade de vida na sua história, filho de uma prostituta. Aí quando cresce e precisa de repartir ali a herança do pai, os irmãos falam, todos nós somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Agora Jefité só é filho do nosso pai. A mãe dele é outra mulher que nem a Bíblia fala o nome. Vamos fazer o seguinte, sai da nossa casa, Jefité. E sai, se eles não queriam repartir de herança, ou seja, Jefité teve que sair sem nada. Na fase adulta, porque o texto diz aqui, sendo os filhos dessa mulher já grandes, expulsaram a Jefité. Um cara que não era fruto do amor, mas de uma noite de mero prazer financiado, um cara que se tornou rejeitado pelos seus irmãos,
e teve que mudar para uma terra distante, que é a terra de Tobi, que o texto diz aí em Juízes 11:1, e foi para lá. E quando ele chega lá, começa a seguir ele quem, gente? Um monte de homens que a Bíblia diz o quê? Levianos, desocupados. Eu estava olhando esse termo hebraico aqui, em que algumas expressões, algumas bíblicas, algumas versões em levianos, outros vazios, significa literalmente esvaziar, ou seja, pessoas desocupadas procurando algo para fazer. Pode soltar o dedo aí. Procurando algo para fazer. Ou seja, esse camarada, além de ter sido expulso, além de ter irmãos que o rejeitaram, além de ser gerado da forma como foi, começa a ser rodeado por pessoas desprezíveis. E mesmo diante de uma infância e de um início de vida adulta ali marcada por rejeição, marcada por abandono, cercada de gente que odiava, os irmãos dele odiavam. Como que você diz isso? Olha o verso de número 7. Porque no verso 6 fala que por causa de herança eles expulsaram. Mas quando os líderes vão chamar ele para guerrear, o verso 7 diz o quê? Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me odiaste a mim? Era um homem em que as pessoas tinham odiaram. Por quê? Você vai perceber, sem razão. Odiaram. Ódio dos irmãos, ódio expulso da sociedade. Você vai ver aqui Jefté expulso e seguido por gente desprezível. Só que mesmo num contexto tão terrível como esse, está dando para a gente se encaixar dentro da história de Jefté? Está dando para você sentir o que Jefté sentiu? Está dando, gente? Sim ou não? Está dando para poder pegar? Mesmo diante dessa situação tão terrível, o que me chama a atenção é que Jefté, ele não se fecha para viver o que Deus tinha para ele. Mesmo diante de situações tão terríveis que marcaram a sua história, ele não se fecha para viver o que Deus tem para ele. Ele não se vitimiza, ele não fica lamentando os traumas, ele não fica se espiziando nas pessoas, ele não se fecha para viver o que Deus tinha para ele. Jefté é um homem que decide não se render a um passado traumático. Jefté é um homem que não se entrega às mazelas do que os irmãos dele, ou seja, pessoas próximas, fizeram com ele. E quando eu estava lendo sobre isso, me veio no coração uma palavra para a nossa vida. Nós não podemos perder a expectativa do novo de Deus, mesmo diante de cenários traumáticos da vida. Mesmo, eu vou dizer para você receber isso no seu coração, mesmo diante de cenários traumáticos da vida, não se feche, não perca a expectativa de viver o novo de Deus. Eu olho para trás, só vejo situações terríveis, mas eu não perco a expectativa de que o novo de Deus vai bater a porta da minha história. Eu não perco a expectativa, porque o novo de Deus recebe no seu espírito. O novo de Deus não pode ser apagado pelo desprezo das pessoas. O que Deus tem para fazer na sua vida não pode ser apagado pelo ódio das pessoas. O que Deus tem para fazer na sua vida não pode ser apagado pelo desprezo das pessoas. E o que Deus tem para fazer na sua vida não pode ser apagado pelas circunstâncias desfavoráveis. Não pode ser apagado, porque Jó 42:2 diz assim: bem sei, oh aleluia, que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nenhum dos planos. Mas acabou tudo, Jó, não pode ser frustrado. Abandone o seu Deus e morre, não pode ser frustrado. Mas todos me odiaram, não pode ser frustrado. Mas a situação não pode ser frustrado, os planos de Deus para as nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? Porque o que é planejado por Deus, homem nenhum pode parar. Diga para quem está do seu lado: o que é planejado por Deus, homem nenhum pode parar. Não tem ódio de homem que pode parar o que é plano de Deus. Não tem desprezo de homem que pode parar o que é plano de Deus. Porque o que Deus abençoou, o homem não pode amaldiçoar.
o que Deus abençoou, o homem não pode amaldiçoar. Você pode exaltar ele com a salva de palmas, pode ficar à vontade, celebrar ele. Balaão, estou pagando aqui para você amaldiçoar. Balaão, vou te pagar para amaldiçoar. Não tem como eu amaldiçoar o que Deus abençoou. Não tem como eu me posicionar em cima do monte para amaldiçoar o que Deus já liberou, a sua bênção. Esse homem não se fecha para viver o novo de Deus. Ele não se fecha, ele não entrega as mazelas, ele não entrega o vitimismo. E aí os amonitas começam a guerrear contra Israel. E diante do cenário de Israel, os anciãos lembram de Gileade. Olha só como essa história de rejeição de Gileade dentro de casa não ficou só dentro de casa, espalhou na sociedade, porque os anciãos foram lá atrás de Jefté. Foram atrás de Jefté, foram lá para poder vencer o nosso líder. Eles foram até Jefté e falaram: vencer o nosso líder. E aí Jefté argumenta a situação: vocês não me odiaram? Não, mas mesmo assim, vencer o nosso líder. Ou seja, uma situação que aconteceu lá dentro da casa se lastrou na sociedade, mas Deus começa a mover os cenários, e esses anciãos começam a ir buscar a Jefté, esse homem rejeitado, esse homem odiado. E o texto nos diz, como nós lemos juntos aqui: o Espírito do Senhor veio sobre ele. O Espírito de Deus já tinha separado ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele combateu contra Amon, trazendo um livramento sobre Israel. O que nós podemos tirar? Um homem que superou traumas, passado difícil e vergonhoso, se tornou um homem usado por Deus, como lições para a nossa vida. Eu quero trazer aqui algumas lições sobre as virtudes, e algumas lições diante dos erros, porque ele é um homem improvável, mas imperfeito. E uma das lições, um dos aprendizados que nós tiramos, que Deus ministrou ao meu coração no verso 1, é que Deus vê em você qualidades que ninguém vê. Diga assim: Deus vê em mim qualidades que ninguém vê. Sabe por quê? Porque Deus vê o seu caráter, enquanto os homens só vê a sua reputação. Os homens vê a sua reputação, mas Deus vê o nosso caráter. Olha o que Juízes 11:1 diz: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Guerreiro valente. Diga comigo: guerreiro valente. Mais forte: guerreiro valente. Enquanto os irmãos viam Jefté como um bastardo, filho bastardo, Deus o via como guerreiro. Entende? Enquanto os irmãos decidiam rejeitá-lo e odiá-lo, Deus decide escolhê-lo, porque Deus vê aquilo que o homem não consegue ver. Enquanto muitos viam ele como um derrotado, envergonhado, diante da sociedade que teve que fugir para um outro lugar, Deus o via como um valente, vitorioso. Queridos, às vezes quando eu olhava sobre Jefté, lia sobre Jefté, eu via às vezes: esse Jefté não é um cara, não foi um juiz exemplar, vamos assim dizer, por causa de algumas questões. Mas se você olhar, você vai perceber que não há registro de falha de caráter na vida de Jefté. Tem aí na sua Bíblia que fala: Jefté era um homem injusto, era um vadio, como a expressão, leviano. Tem aí, era um irresponsável. Jefté é um homem que quebrou princípios. Tem no texto? Não, o texto diz: Jefté era um homem o quê? Um guerreiro valente. O que fala é que ele era filho de uma prostituta, que os irmãos odiaram. Mas a Bíblia não trata de falha de caráter. E eu fiquei pensando que às vezes a gente interpreta que Jefté é uma pessoa ruim pelo comportamento dos irmãos dele em relação a ele, e não por uma falha de caráter que ele teve, pelo comportamento dos irmãos. Porque muitas pessoas podem interpretar a nossa história a partir do que os outros dizem. Muitas pessoas podem interpretar a nossa vida a partir do que os outros dizem. Entretanto, Deus move na nossa história não por aquilo que os outros dizem, mas por aquilo que Ele nos fez ser nele, pela sua graça.
Ou seja, o que Deus vai fazer na sua história não é com base no que as pessoas dizem, mas é com base naquilo que Ele diz sobre você. O que Deus pega no seu espírito, o que Deus vai fazer na sua história, não é com base no que os outros dizem sobre você, mas é sobre o que o céu diz sobre a sua vida. Pode odiar fulano de tal, pode rejeitar, pode fazer, mas Deus olha para você e diz: é guerreiro valente, é guerreiro valente, é guerreiro valente. Porque Deus vê qualidades em nós que ninguém pode ver. Diga para quem está do seu lado: Deus vê além das aparências. Deus vê além das aparências. Enquanto as pessoas estão observando a nossa reputação, Deus está vendo o nosso caráter. Enquanto as pessoas estão observando a nossa reputação diante da sociedade, Deus está vendo o nosso caráter diante dos céus. E o que vai nos erguer no propósito de Deus não é o que as pessoas dizem sobre você, mas é o que o céu diz sobre a sua vida. Uma frase que a gente tem carregado é que o céu determina, o que acontece? A terra obedece. O que o céu determina e não o que os homens determinam. Não o que as circunstâncias dele, o que o céu determina, a terra obedece. O que é reputação? Reputação é o que diz a respeito de alguém. Caráter é a sua essência, é o que você verdadeiramente é. Reputação é o que os homens pensam que você é. Caráter é o que Deus sabe que você é. A reputação de José, eu fiquei pensando, foi rechaçada por décadas. Ele preso e as pessoas acreditando que ele era um adúltero, um cara infiel ao seu patrão. José, mas Deus conhecia o caráter de José e o colocou como governador de uma nação. Porque Deus vê o que os homens não veem. Você olha para a vida de Jó. Eles acreditaram até que tinham um pecado na vida de Jó contra Deus. Os próprios irmãos, os próprios amigos mais próximos dele. Pelo momento de caos tão terrível que ele estava vivendo. Os seus amigos diziam: você pecou. Mas Deus dizia: Jó é um homem reto, íntegro, temente a Deus, e que se desvia do mal. E Deus deu a Jó o dobro, diga comigo, o dobro, de tudo quanto ele possuía. Deus pode até permitir que a sua reputação seja destroçada, mas não permitirá que as promessas sejam apagadas. Jefité, quantas lágrimas você derramou na sua história, né? Jefité, quantas dores e rejeições você tem na sua memória. Jefté, você talvez escolheu coisas que você nem mesmo plantou. Você não tem culpa do que seus pais fizeram. Ele que decidiu envolver com a prostituta e você sofreu as consequências financeiras, emocionais e terríveis na sua vida. Jefté, descansa no Deus que você serve. Porque o que dita a sua história não é o passado de dor que você teve, o que os outros dizem sobre você, ou que as circunstâncias negativamente marcaram. Mas o que dita a sua história é o que Ele sabe sobre você, aquilo que ninguém vê, mas Ele conhece. Jefité, se abre para viver o novo de Deus. Jefité, veja a sua história, não pelo que os outros dizem, mas pelo que Deus diz sobre você. Jefité, ouça o que Deus diz sobre você. Deus conhece o que o homem não pode conhecer.
Uma outra lição. Diga comigo assim: não vou permitir. Mas diga com força agora: não vou permitir que o meu passado de dor me impeça de viver um futuro promissor. Não impede, não permita, não permita. Se precisar, eu vou gritar aqui para você receber com um grito na sua alma: não permita. Não permita que o seu passado de dor lhe impeça de viver o futuro promissor de Deus para a sua vida. O mesmo verso 1 que diz: Jefté, o gileaíta, homem valente, porém filho de uma prostituta. O mesmo versículo que carrega uma nobre virtude apresenta um porém, que apontava para a história de dor desse homem, de rejeição, de ser expulso, de ter que fugir, de não ter dinheiro, de não ter direito à herança. Um passado de dor, que tinha tudo para impedi-lo de viver um futuro promissor. E eu quero que você receba no seu espírito: não deixe o porém que foi imposto na sua história te parar. Não permita que o porém te pare. Não permita que os poréns da sua vida te parem, porque sempre vai haver, às vezes, poréns que são lançados na sua mente. Deus quer me usar, porém eu não me sinto capaz. Deixa eu te falar: o Senhor é um Deus que transforma a realidade. Não importa o que fizeram com você, a grande diferença, o que vai impactar o nosso futuro, é como nós reagimos ao que fizeram conosco. O que impacta o meu futuro não é o que fazem comigo, mas eu como me reajo ao que fizeram comigo. Passado traumático, vergonhoso, passado de dor. Mas Deus não olha o nosso passado, meu irmão, para decidir o nosso futuro. Deus não olha o nosso passado para decidir o nosso futuro. Senão Saulo não seria quem foi, senão Pedro não seria quem foi, Zaqueu não seria quem foi, Jacó não seria. Deus não olha o nosso passado para poder definir o nosso futuro. Então, se há algo no seu passado que tenta te paralisar, às vezes tem experiências terríveis que você viveu no ministério no passado, com pessoas, e você não se abre para viver o que Deus tem para a sua vida no ministério hoje. Às vezes você foi traído, quem sabe, na sua vida sentimental, e aquilo você criou uma barreira de dor em relação a tudo na sua vida, e não se abre para viver um novo. Não permita, não deixe que a dor do seu passado te paralise. Tem uma frase de John Austin que diz assim: emoções negativas fortemente sentidas podem conter o potencial de sufocar o nosso progresso. Então hoje é uma noite que o Senhor quer transformar a gente de dentro para fora. Porque se a gente não abandonar o velho daquilo que nos aprisiona, Deus não trará sobre nós o novo. Lembre que Deus vê em você coisas que as pessoas não veem. Lembre e se posicione em não permitir que o seu passado de dor paralise o seu futuro. Terceira e última lição: a presença de Deus. Diga comigo: a presença de Deus e não a capacidade humana é o que me transiciona da rejeição para a promessa. Vou repetir para você ouvir. É a presença de Deus e não a sua capacidade humana que vai te transicionar da rejeição para a promessa. Porque Juízes 11:29 diz assim: então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté, e este atravessou Gileade, Manassés, passou por Mispá de Gileade e avançou contra os amonitas. Quando que ele avançou? Quando que ele travou a guerra? Quando? O Espírito do Senhor. Ou seja, Jefté era um homem, era um guerreiro valente, sim, mas o segredo da vitória de Jefté estava na presença de Deus. Jefté era um homem que estava tomado pelo Espírito.
A diferença na vida de Jefté não era por ser um guerreiro valente, mas por ser apossado, tomado. Ele avança depois que ele é tomado pelo Espírito de Deus. O que isso tem a ver comigo e com você? Talvez você tenha nobres virtudes, você tenha muitas habilidades, mas se você não tiver a presença de Deus na sua vida, você não tem nada. Tem coisas que você está tentando ganhar na força do seu braço, e Deus está dizendo: você precisa ganhar essa batalha na força dos seus joelhos dobrados. Abaixa as suas estratégias humanas e começa a se empunhar das armas espirituais. Às vezes você está achando que é falando e vencendo o argumento, e Deus está falando: é para você falar no secreto e não no público. É para você ir para o secreto, é para você mergulhar na oração, que Ele, através dos seus joelhos, vai fazer aquilo que os seus argumentos não podem fazer. Porque o que faz a diferença não é a habilidade das minhas mãos, mas é a presença de Deus. O Espírito do Senhor se apossou de Jefté. E eu não estou dizendo de uma presença de Deus sobre onipresença, que Deus está comigo. Não, eu estou falando de uma presença manifesta. Eu estou falando de ser cheio do Espírito Santo. Eu não sei como está a sua vida com Deus. Eu não sei como você tem cultivado o seu dia a dia, a sua rotina semanal com Deus. Mas Deus está nos chamando nessa noite para poder mergulhar mais fundo na intimidade com Ele. Porque a vitória, a transição de uma rejeição para uma promessa não está na habilidade das minhas mãos, não está no meu potencial humano, está na presença de Deus que eu carrego. Se você olhar o texto, você vai ver o tempo todo o Jefté falando que é Deus que vai dar a vitória. O verso de número 32 de Juízes 11 diz assim: então Jefté foi combater os amonitas e o Senhor os entregou nas mãos. Não foi o guerreiro, não foi a habilidade, é o Senhor que entregou as mãos. Se você olhar no momento que ele está negociando ali com os chefes dos amonitas, em Juízes 11, 9, ele afirma que é o Senhor que vai dar a vitória. Não, ele não diz: não, eu sou o guerreiro, eu vou dar a vitória. Não, ele fala: o Senhor vai dar a vitória. Se você ler Juízes 11, 11, no acordo que ele faz novamente, você vai ver que o que ele certifica é a presença do Senhor que vai fazer a diferença. E é tão notório essa consciência de Jefté, de que a vitória ela viria do Senhor, que ele faz um voto, mesmo que é errado, impensado, mas ele faz um voto porque ele acreditava que era Deus que ia fazer. É tão realidade que ele tinha consciência de que era a presença de Deus e não as suas habilidades que iria fazer a diferença, que ele está em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, junto com Davi, junto com tantos outros. Ele era um homem de fé, ele era um homem que acreditava que o Senhor é que faria todas as coisas. Deixa eu te falar, aumente a sua vida de intimidade com Deus. Não tem trauma que vai te aprisionar quando você se lançar na presença da graça do Senhor. Não tem passado, não tem pessoas, não tem história, não tem nada que vai travar a sua vida quando você for fluir no rio do Espírito Santo. Lembra dos discípulos, como nós cantamos aqui? Os discípulos em Atos 2, eles estavam dentro do cenáculo, certamente tomados ali de medo. Jesus, o líder deles, foi morto, crucificado de forma horrenda. Eles estavam dentro do cenáculo, mas de repente veio um som como de um vento impetuoso e encheu aquela casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. E cadê o medo? Cadê o medo de ser morto como Jesus? Cadê o medo de um Pedro que há pouco tempo, há poucos dias estava negando Jesus, andando longe? Cadê o medo? Eles foram revestidos do Espírito Santo e o medo acabou. O que eles foram tomados não foi de espírito de medo, mas foi de espírito de ousadia, foi do Espírito Santo, línguas como de fogo. Eles abrem a porta e começam a pregar, e cerca de 3.000 pessoas se convertem, e eles saem na rua pregando, e vai batizando o pessoal, e vai curando pessoas, da mesma forma que o mestre se moveu, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo não tem o que temer, não tem o que temer, nada pode parar uma vida cheia do Espírito Santo. Diga para quem está do seu lado: você é um carregador da presença de Deus. Você é um carregador da presença de Deus. Todo espírito de medo seja jogado por terra em nome de Jesus.
O ministério de louvor pode vir aqui. Eu anotei a resposta que você busca, e a promessa que você anseia não será lhe concedida pela força dos seus lábios, argumentos e conhecimento, mas pela ação de graça e de poder de Deus na sua história. Deixa eu falar algo para você, receba no seu coração, na autoridade do nome de Jesus. Tem renovo dos céus sobre vidas aqui, tem renovo do Espírito, porque você está movendo muito no braço, mesmo com boas intenções, mas você está movendo muito sobre as forças, sobre as habilidades naturais. Mas Deus está dizendo: filho, eu vou te encher do meu Espírito. A ansiedade vai ser abatida, porque você está movendo com suas próprias forças. E a ansiedade, você vai fazendo, e aquilo vai criando ansiedade no seu coração. A ansiedade vai abaixar, e a presença do Espírito Santo vai te encher, vai te governar, vai te dar ousadia, vai fazer você sair desse cenário de rejeição, para viver um cenário de promessas de Deus para a sua vida. Pastor, quais são os aprendizados com os erros? A gente pode até cantar essa do Labaredas aí que você cantou, mas deixa eu só te dar os dois aprendizados. Eu não vou mergulhar nele, porque para a gente não delongar, e sinto isso no Espírito. Mas toma esses dois aprendizados com falhas dele. Primeiro, cuidado com as decisões precipitadas. Cuidado com as decisões precipitadas diante das tensões da vida. Ele tenta vencer ali no argumento, tenta fazer um tratado de paz com os amonitas e não dá certo. Ele tem que partir para a guerra, e nessa pressão de que ele vai ter que entrar num cenário de guerra, antes de entrar no cenário de guerra, até com boas intenções, ele faz um voto. Ele faz um voto ao Senhor, dizendo: Senhor, se o Senhor me entregar os amonitas nas minhas mãos, quem sair da minha porta foi precipitado. Quem sair da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor. Eu vou oferecer em holocausto, em sacrifício. Deus falou que já ia entregar. O Espírito se apossou dele. O Senhor já tinha confirmado, mas ele precipitadamente, no momento de tensão, de pressão, ele toma uma decisão precipitada. Ele faz um voto de uma reflexão, sem uma reflexão coerente. Ele era um conhecedor da Bíblia, sim, ele era um conhecedor. Ele foi criado no meio do povo de Deus, a família dele, de Gileadita. Ele era um conhecedor, porque nos argumentos que ele tem ali no tratado, tentando fazer um tratado de paz, ele fala um monte de coisas sobre a história de Israel. Mas quando ele viu que ele precisaria entrar no campo de batalha, que não deu certas negociações, ele faz um voto. E o problema não é fazer voto, porque na verdade Deus nem nos pede voto. Mas se você faz o voto, você precisa cumprir. Você não é obrigado a fazer voto, não precisa fazer voto. Mas se você fizer um voto, você é obrigado. Você não é obrigado a fazer o voto, mas é obrigado a cumprir caso você faça. E aí ele faz um voto precipitado, o voto que o obrigou, segundo grande parte dos teólogos, a sacrificar a sua filha. Porque quando ele chega na viagem, quem é que sai pela porta, gente? A filha dançando. Imagina minha filha sair da porta depois de uma vitória, sai dançando: eu vou sacrificar, vou colocar em holocausto. Para que, Jefité? Cuidado com as decisões precipitadas. Cuidado para você não tomar decisões por causa de tensões da vida. Agora ele precisa entrar numa batalha, ele vai tomar uma decisão precipitada. Não deu certo o acordo de paz, ele está numa pressão, ele fala: eu vou fazer um voto ao Senhor. Um comentarista bíblico diz assim: o voto de Jefité foi feito sob a pressão das circunstâncias. Cuidado para você não tomar decisões sobre pressão de circunstâncias. Esse comentarista bíblico segue dizendo: então ele, no limiar de um empreendimento perigoso, infelizmente era em tempos de perigo ou crise que votos como esse eram feitos, quando o estresse emocional contribui para o perigo de fazer promessas precipitadas. E aí ele faz esse voto. Quando ele termina a guerra e vence a guerra, vem a sua filha e sai dançando, alegre. E o texto que nós lemos diz justamente isso. Ele lamenta: minha filha, esse é um momento de muita angústia para mim, porque eu vou ter que cumprir o voto. E ela fala: pai, cumpre o voto, porque o Senhor te deu a vitória. Deixa eu chorar a minha virgindade 2 meses, mas cumpra esse voto. Decisões precipitadas, por tensões de um momento,
decisões precipitadas, cheias de boas intenções, mas desalinhadas de princípios. Meu Deus, cheia de boas intenções, porque ele queria fazer um voto para poder vencer uma guerra para o Senhor, prestar uma oferta, um sacrifício para o Senhor, cheia de boas intenções, voto cheio de boas, decisão com base em boas intenções, mas desalinhadas. Por que desalinhada de princípio bíblico? Porque Deus nunca aceitou sacrifício humano, mas ele, envolvido pela cultura da época, decide entregar um sacrifício humano. Meu Deus. Aí ele toma uma decisão precipitada, sem analisar criteriosamente os princípios. Ele toma uma decisão por pressão emocional, sem avaliar os princípios. Decisões pautadas em emoções, mas desalinhadas da vontade de Deus. Cuidado para não tomar decisões pautadas em emoções, mas desalinhadas da vontade de Deus. Cuidado. Deus te escolheu, Jefité, mas cuidado para não tomar decisões por uma pressão do momento, Jefité, mas avaliar sobre o que Deus diz. Deus não te pediu isso. Deus pediu para Jefité voto, gente? Não pediu. Deus cobrou de Jefité voto? Não fez. Decisões precipitadas. Provérbios 20, 25, se é precipitado e insensato, voto feito com ligeireza e só traz problema. Está lá na Bíblia. Provérbios 29, 20, tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança, olha esse verso, maior esperança há para um tolo do que para esse homem. Tem mais esperança para um tolo do que para quem toma decisões precipitadas, ou quem é precipitado no falar. Uma escola, Jefité, para nós, da gente não tomar decisões desalinhadas de princípios, a gente ter cuidado para não tomar decisões precipitadas. E talvez você está aqui, você precisa tomar uma decisão importante nesses últimos dias. As decisões vão impactar no seu futuro. O que você vai colher é baseado nas decisões. E a pergunta que precisa fazer com base nesse texto é: as minhas decisões estão pautadas em algo que Deus falou com você, ou naquilo que você apenas acha que tem que fazer? Pergunte: será que as minhas decisões estão pautadas em algo que Deus falou comigo, ou no que eu acho que tem que fazer? Pergunte, Jefité. Pergunte quais são os princípios da palavra que estão sendo honrados nas decisões que você está tomando. Olhe, Jefité, qual o princípio que eu estou honrando aqui? Será que eu estou quebrando algum princípio diante dessa decisão? Eu quero separar. Está honrando os princípios? Não quero saber o que. Não se trata do que você sente, do que você acha, do que você teve de experiência. Se trata do que a palavra diz. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Estou honrando os princípios. Jefité, cuidado. Porque uma história que pode ser um estrondo de vitória se torna um caos por causa de decisões precipitadas. E ele toma uma decisão, gente, precipitada, porque às vezes ele baseia a sua decisão mais na cultura. Ele permitiu que a cultura te influenciasse ele mais do que a escritura. Olha só, ele permitiu que a cultura influenciasse a ele mais do que a escritura. Estou encerrando. Coloquei vocês aí para ficar em pé. Vai ser bom que vocês fiquem em pé junto comigo. Ele permitiu que a cultura influenciasse ele mais que as escrituras, porque na cultura dos amonitas e dos outros deuses, eles faziam essa barganha com Deus de sacrificar pessoas para obter favores. Ele permitiu que a cultura falasse mais alto que a escritura. O que está falando mais alto na sua mente? O que está falando mais alto? Porque isso vai impactar o futuro que nós teremos em Deus. Eu declaro nessa noite sobre as nossas vidas, sobre essa casa, sobre os nossos corações, que todo trauma do passado, toda rejeição vai se render ao propósito eterno de Deus. Eu quero declarar sabedoria do alto sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações, sobre homens, sabedoria do alto sobre maridos, sabedoria do alto sobre mulheres sábias, que
que a Bíblia diz? Edificam, mas as tolas derrubam. Eu quero declarar derramamento da presença do Espírito de Deus sobre a nossa história. Não tem a ver com a minha habilidade, não tem a ver com performance, não tem a ver com performance, não tem a ver com habilidade, não tem a ver, não, tem a ver com a presença dEle, com o propósito dEle, com os planos dEle, com a vontade dEle, que é boa, perfeita, agradável, e recebe no seu coração, irresistível. Irresistível. O chamado dele é irresistível, a vontade dele é irresistível. Nada pode frustrar os planos de Deus para a sua vida, para essa casa, para a sua história, para a sua casa, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu quero convidar você a colocar-se de pé. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Deus vê em você qualidades que ninguém vê, porque Deus vê o seu caráter, enquanto os homens vê a reputação. Não permita que o seu passado de dor lhe impeça de viver um futuro promissor dos céus sobre a sua vida. Terceiro, a presença de Deus e não a sua capacidade humana é o que vai te transicionar da rejeição na sua história para as promessas de Deus. Jefité, cuidado com decisões precipitadas que não são pautadas nos princípios da palavra. Cuidado, Jefité, para que a cultura, a pressão, as circunstâncias te influenciem mais do que as escrituras. Cuidado, Jefité. Cuidado, Jefité. Cuidado, Jefité. Vem bálsamo de cura sobre corações. Vem bálsamo de cura sobre histórias aqui. Não vai mais travar os seus pés. Não vai travar o que falaram sobre você na sua vida profissional. Não vai travar na sua vida ministerial o que falaram sobre vocês. Eu quero declarar em nome de Jesus: Jesus está quebrando correntes de passados de dores. Jesus está quebrando correntes de passado de dores, porque Ele vai levantar nessa noite Jeftés, mas revestidos de sabedoria. Vai levantar improváveis, revestidos da presença. O Espírito de Deus vai ser derramado sobre a sua vida. E eu quero declarar como você nunca foi, como você nunca recebeu, como você nunca viveu. Por quê? É porque eu estou falando? Não, porque aquele que faz todas as coisas está aqui neste lugar. A palavra dele é poderosa, o seu caminho é perfeito. Eu sinto Deus nessa casa. Você pode adorar Jesus. Vem como labareda de fogo, Espírito de Deus. Eu quero convidar você a adorar Jesus. Se essa palavra fez sentido para o seu coração, oh Jesus, eu quero convidar você que quer transicionar, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos mergulhar em Deus. Tem gente que vai ser renovada espiritualmente. Você diz: pastor, eu quero ir à frente, porque o Espírito de Deus falou comigo em algum momento essa palavra. O Espírito de Deus falou, e o Senhor vai trazer renovo. O Senhor vai trazer renovo sobre a sua vida, no nome de Jesus. Dê um passo, Jefité. Vem, Jefité. Voltaram pra casa, mais 120. Oh, Espírito de Deus, isso pode vir. De repente, ouviu-se um som, e dos quatro cantos o vento soprou. Pode vir. Deus pode te abençoar onde você está, óbvio. Mas existem posturas que Deus nos chama para mover. O passo que você dá é muito mais do que um passo físico. É um romper. É um romper com o passado de dor. É um romper com as rejeições. É um romper na bacalaba sobre. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, isso pode vir. Deixa Deus mover o seu coração. Espírito